Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Mia Johnson ajustou calmamente o distintivo na jaqueta preta, sentindo o frio do amanhecer penetrar na cidade grande. Agente do FBI há 8 anos, ela aprenderá a permanecer impassível diante do caos, a manter a calma mesmo quando tudo ao seu redor parecia estar desmoronando. Mas naquela manhã, algo parecia diferente. Nas ruas estreitas do bairro de Asbrook, a tensão era palpável. Sirenes soavam ao longe, e transeuntes lotavam as calçadas curiosos e desconfiados. O FBI havia sido chamado para monitorar uma notória quadrilha de drogas e Mia liderava o ataque. Cada passo era calculado, cada movimento preciso. Apesar de sua reputação de profissional intransigente, alguns policiais locais se ressentiam da ideia de uma mulher negra ditando as operações em sua área. Brian Collins, um policial arrogante, havia questionado abertamente sua autoridade durante uma intervenção anterior. Mia sabia que ele estaria presente hoje e que tentaria provocar um confronto. Ao se aproximar, seu olhar encontrou de Brian. Ele era alto, confiante, com o queixo erguido como se dominasse aquelas ruas. Mas o que ele não sabia era que Mia Johnson não era uma mulher que se deixasse intimidar. Ela já havia enfrentado criminosos armados, situações de risco de vida e nunca havia recuado. Naquela manhã, ela descobriria que alguns homens subestimam o perigo, e que subestimar Mia Johnson poderia ser um erro do qual se arrependeriam pelo resto de suas vidas. O sol ainda era um tênue fio dourado no horizonte quando Mia Johnson e sua equipe do FBI chegaram ao bairro de Asbrook. As ruas já estavam movimentadas, carros estacionados por toda parte, crianças brincavam nas calçadas e os moradores observavam com cautela a presença incomum de veículos federais e policiais uniformizados. Mia estava ao lado de seu parceiro, o agente Daniel Reeves. Juntos, eles examinaram cuidadosamente a cena. O objetivo era claro: prender Malik Henderson, um notório traficante de drogas que havia acabado de escapar de uma operação anterior. Cada movimento tinha que ser calculado para evitar erros. De repente, uma figura apareceu na esquina. Brian Collins. O policial local tinha um olhar duro e um sorriso sarcástico nos lábios. Bem, olha quem está aqui, disse ele, em tom de zombaria. O agente do FBI que acha que sabe tudo. Mia permaneceu impassível, com os olhos fixos em Collins, sem piscar. Brian, você conhece o protocolo. Deixe que nós cuidamos desse procedimento. Collins bufou. Vou supervisionar um pouquinho. Sem aviso, ele avançou em direção à equipe, com movimentos bruscos, pronto para impor sua presença. A operação começou. Agentes do FBI cercaram o prédio onde Malik supostamente estava escondido. Mia deu instruções com uma voz calma e confiante. Daniel, cubra os fundos. Sofia, na entrada principal. Eu vou pela esquerda. Ao se aproximarem, Collins tentou se colocar na frente de Mia, bloqueando seu caminho. Para trás, agente Johnson. Você não pertence a este lugar. Mia olhou-o diretamente nos olhos. Brian, ou você vai nos deixar fazer o nosso trabalho ou vai criar um problema. Irritado com a firmeza dela, Collins levantou a mão. Num instante, empurrou Mia violentamente contra a parede, pensando em surpreendê-la. Mas o que ele não sabia era que Mia estava pronta. Seus músculos se contraíram e seu olhar não demonstrava medo. O caos da intervenção estava apenas começando. E Mia já sabia que esse confronto com Collins seria apenas o começo de uma longa luta onde todos descobririam quem realmente estava no controle. O ar estava carregado de tensão quando Mia deu um passo à frente, sem tirar os olhos de Brian Collins. O silêncio ao redor deles parecia pesar sobre ela. Os espectadores prenderam a respiração, e até mesmo os agentes do FBI observavam atentamente, cientes de que cada movimento poderia mudar o curso do incidente. Collins, ainda vermelho de raiva e humilhação, tentou se levantar e retomar o controle. Ele se moveu abruptamente, pensando em intimidar Mia com seu tamanho e força. Mas Mia estava pronta. Com precisão cirúrgica, ela usou uma técnica de desarmamento aprendida no FBI, forçando-o a recuar e perder o equilíbrio. Chega, Brian, disse ela calmamente, com a voz firme e autoritária. Você está fora de controle. Fique aqui até os superiores chegarem. O policial tentou um movimento impulsivo, mas Mia o neutralizou sem violência excessiva, demonstrando seu total controle. Cada movimento que ela fazia era fluido, calculado e eficiente, deixando Collins incapaz de reagir. Os policiais ao redor só conseguiam ficar paralisados, atônitos. Daniel Reeves, ao lado de Mia, sussurrou. Nunca vi ninguém controlar isso tão rápido. Mia assentiu levemente sem tirar os olhos de Collins.
Ele achou que poderia me intimidar, esqueceu de uma coisa: nunca se subestima um agente do FBI. Os transeuntes aplaudiram em silêncio, impressionados com o controle e a disciplina de Mia. Collins, humilhado e atordoado, percebeu que não só não conseguirá intimidá-la, como também expor a sua própria arrogância diante de todos. Com um último suspiro de raiva, ele sussurrou: "Você não acha que vai ficar assim?" Mia olhou-o diretamente nos olhos e respondeu fria mas calma: "Se você continuar agindo assim, acredite em mim, isso irá muito mais longe do que você imagina." Naquele exato momento, os superiores da polícia local chegaram ao local. O incidente havia sido presenciado por várias testemunhas, e a situação não podia mais ser ignorada. Mia permaneceu impassível e respeitada, enquanto Brian Collins, pela primeira vez, compreendeu que acabará de encontrar alguém inabalável. A agente do FBI acabará de fazer mais do que apenas afirmar sua autoridade. Ela acabará de mostrar que uma mulher negra era capaz de defender sua dignidade, competência e integridade diante da violência e da arrogância. E essa lição não seria esquecida tão cedo. Os superiores da polícia local finalmente chegaram, com uma expressão de surpresa e constrangimento nos rostos. Mia Johnson permaneceu ereta com o olhar penetrante, cada palavra ponderada, mas carregada de autoridade. Brian Collins, ela começou calmamente: "Você passou dos limites hoje. Você agrediu um policial federal em serviço." Collins, ainda vermelho de raiva e humilhação, tentou responder: Eu não queria." "Você não queria o quê?" interrompeu Mia, sem tirar os olhos dos dele. "Você achou que bater em uma mulher negra lhe daria controle? Achou que conseguiria intimidar as autoridades federais?" Os superiores trocaram olhares preocupados. Alguns sussurraram que Collins já tinha várias queixas de comportamento violento e abuso de poder. Mia sabia que essa informação poderia ser usada para interromper sua tática de intimidação. "Prepararemos um relatório completo do incidente", continuou ela. "Você será suspenso enquanto se aguarda uma investigação formal. E acredite, haverá consequências." Collins enrijeceu-se, percebendo que não podia mais tirar vantagem da situação. Mia não deixou margem para dúvidas, sua integridade e autoridade eram inquestionáveis. Daniel Rives colocou a mão no ombro de Mia, discreto, mas solidário. "Muito bem, Mia. Você manteve a calma." Mia assentiu sem sorrir. "Não se trata de orgulho, Daniel. Trata-se de justiça. Se não defendermos o que é certo, ninguém mais o fará." Uma testemunha moradora local deu um passo à frente timidamente. "Eu vi tudo. Aquele policial estava fora de controle. Obrigada por pará-lo antes que a situação saísse do controle." Mia respirou fundo. Ela sabia que aquilo era só o começo. Brian Collins teria que responder por seus atos, e ela garantiria que a justiça fosse feita não apenas para ela, mas para todos aqueles que sofreram abuso de poder. Ao se virar para retomar a missão, os olhares dos transeuntes e colegas permaneceram fixos nela. Mia Johnson acabará de provar que ninguém, independentemente de posição ou gênero, poderia intimidar alguém que conhecesse seu valor e tivesse a coragem de se defender. Poucos dias após o incidente, o FBI começou a investigar mais de perto o passado de Brian Collins. O que descobriram apenas confirmou o que Mia suspeitava. Ele tinha um longo histórico de denúncias de abuso de poder, violência gratuita e intimidação. Mas seus superiores locais frequentemente faziam vista grossa. Em uma reunião com o chefe de polícia local e o chefe do FBI, Mia expôs os fatos com calma. "Brian Collins não agrediu apenas um agente federal", disse ela. "Ele tem um histórico de comportamento perigoso e impune. Este caso não pode ser ignorado." As evidências se acumulavam: depoimentos de civis, relatos de ex-colegas e vídeos de vigilância. Cada documento reforçava a imagem de um policial que usava sua posição para intimidar e controlar. Os superiores de Collins, inquietos, perceberam que desta vez a situação não poderia ser acobertada. O FBI decidiu iniciar uma investigação oficial sobre Collins, e a mídia local começou a se interessar pelo caso. Moradores do bairro que haviam testemunhado a agressão de Mia começaram a se manifestar, expressando seu apoio e relatando suas próprias experiências com a policial arrogante. Mia, embora permanecesse concentrada em seu trabalho, sentia uma satisfação silenciosa. Ela não apenas havia defendido sua própria dignidade, mas também havia revelado um problema sistêmico que continuaria a prejudicar muitos outros. Foi um momento decisivo. O tapa que poderia ter quebrado um policial se tornou o estupim para uma grande investigação sobre os abusos sofridos por Brian Collins. E Mia sabia que a justiça, por mais lenta que fosse, acabaria prevalecendo. O escritório do FBI fervilhava de atividade frenética.
Mia Johnson e sua equipe estavam reunidos em torno de uma grande mesa coberta de arquivos, mapas e fotos. Cada item era cuidadosamente considerado, cada movimento planejado nos mínimos detalhes. Collins achou que poderia nos intimidar, começou Mia com a voz calma, mas autoritária. Mas hoje vamos virar o jogo contra ele. Ele protege criminosos há tempo demais. É hora de expor a verdade. Sua equipe, composta por Daniel Reeves, Sophia Lee e alguns outros agentes experientes, ouviu atentamente. Mia explicou a estratégia: infiltrar-se na rede criminosa que Collins protegia, reunir evidências irrefutáveis e garantir que todas as ações fossem documentadas. Nenhum detalhe deveria ser deixado ao acaso. Precisamos ser rápidos, discretos e precisos, continuou ela. Cada agente terá uma função específica. Daniel, você monitorará as comunicações. Sophia, você gerenciará os contatos secretos. Eu coordenarei a operação em terra. Collins, alheio à investigação que se desenrolava contra ele, continuou a se acreditar invencível. Mia sabia que seu excesso de confiança seria sua fraqueza. O plano deles dependia da surpresa e da precisão em cada movimento. Horas se passaram e a equipe ensaiou movimentos, entradas, coberturas e comunicações. Mia enfatizou a importância da disciplina e da coordenação. Não estamos deixando nada ao acaso. Collins precisa entender que nenhuma intimidação pode deter o FBI. A noite caiu, mas a equipe permaneceu concentrada, analisando todos os cenários possíveis. Mia olhou para seus agentes, orgulhosa, mas determinada. Ela sabia que aquela operação não era apenas uma missão para capturar criminosos, mas também para estabelecer que ninguém, independentemente da patente, poderia se colocar acima da lei. E quando a noite caiu sobre a cidade, Mia se sentiu pronta. Collins ainda achava que tinha tudo sob controle, mas o que ele não sabia era que sua arrogância logo se tornaria seu maior defeito. O sol mal havia nascido quando Mia e sua equipe colocaram seu plano em ação. Cada agente conhecia perfeitamente seu papel. A tensão era palpável, mas Mia permaneceu calma, guiando seus colegas com precisão militar. Collins, ainda convencido de que tinha tudo sob controle, acreditava-se invencível. Ele não sabia que câmeras discretas haviam sido instaladas, que cada movimento em sua rede estava sendo monitorado e que o FBI agora possuía evidências irrefutáveis de seus abusos e cumplicidade com criminosos. Mia observou os agentes cercarem os locais de contato de Collins. Ela deu o sinal. Rápida e silenciosamente eles entraram no prédio, neutralizando brechas de segurança e capturando evidências físicas, documentos, telefones, gravações. Cada movimento era preciso, sem deixar margem para erros. Quando Collins percebeu que seus protegidos haviam sido capturados e que a operação do FBI estava ocorrendo sem problemas, tentou intervir. Mas Mia, sempre calma e determinada, encarou-o com um olhar gélido. Brian, acabou. Suas ações foram expostas. Você será responsabilizado. Humilhado e incapaz de reagir, Collins se viu cercado por policiais que o mantinham à distância. O poder que ele acreditava possuir estava desaparecendo, substituído por vergonha e angústia. Cada evidência coletada demonstrava não apenas o abuso sofrido, mas também seu papel ativo na rede criminosa. Em poucas horas, Collins foi oficialmente decretada prisão preventiva. A mídia local começou a divulgar a história, destacando a coragem e a competência de Mia. Para muitos, serviu de lição. Violência e arrogância nunca triunfam sobre determinação e integridade. Mia, embora permanecesse focada em seu trabalho, sabia que aquela vitória era muito mais do que uma vingança pessoal. Ela havia encerrado um ciclo de abusos, enviado uma mensagem clara sobre justiça e provado que mesmo os mais arrogantes não conseguem se colocar acima da lei. E enquanto Collins era escoltado para longe, o olhar do FBI caiu sobre Mia com respeito e admiração. Ela havia transformado um ataque em uma vitória retumbante pela justiça. A história do incidente e da vingança de Mia Johnson se espalhou rapidamente. A mídia local e nacional noticiou cada detalhe, o tapa dado por Brian Collins, a calma e a contenção eficaz de Mia e, finalmente, a captura da rede criminosa que ele protegia. Vídeos de testemunhas circularam nas redes sociais, mostrando uma mulher negra que se recusou a recuar diante da injustiça e da violência. Nas ruas de Asbrook, moradores falavam de Mia com respeito. Muitos que já haviam sofrido abusos por parte de policiais locais se sentiram encorajados e protegidos. Jovens mulheres negras expressaram admiração por sua coragem, algumas admitindo nunca terem visto um exemplo de força e dignidade como aquele. No escritório do FBI, Mia rapidamente se tornou um modelo a ser seguido.
Seus colegas reconheceram não apenas sua habilidade tática, mas também sua integridade e capacidade de manter a calma sob pressão. O diretor do departamento declarou: Mia Johnson mostrou o que realmente significa defender a lei e os valores do FBI. Suas ações lembram a todos que a autoridade deve ser respeitada, mas nunca usada para intimidação ou violência. Mia, no entanto, permaneceu humilde. Ela sabia que seu papel não era brilhar para si mesma, mas proteger e servir. Ela continuou suas missões com a mesma determinação, ciente de que cada ação que realizava tinha um impacto na comunidade e em seus colegas. Em escolas e organizações comunitárias, a história de Mia foi contada como um exemplo de coragem e resiliência. Seu tapa memorável deixou de ser um símbolo de agressão, passando a ser um catalisador para maior justiça e respeito renovado por aqueles que ousam defender o que é certo. Para Mia, esse reconhecimento silencioso e respeito crescente foram um lembrete constante. A verdadeira força não está na violência, mas no autocontrole, na integridade e na coragem de fazer o que é certo, não importando os obstáculos. Poucas semanas após a prisão de Brian Collins, o FBI se concentrou em reformar práticas locais para evitar que abusos semelhantes se repetissem. Mia Johnson desempenhou um papel fundamental nesse processo. Sua experiência e força de caráter lhe permitiram liderar as mudanças, mantendo um clima de respeito e profissionalismo. Ela se reuniu com os policiais locais e seus superiores para estabelecer novas regras rígidas de conduta e autoridade. Nenhuma violência injustificada será tolerada, declarou firmemente. Todo abuso de poder será documentado e punido. O respeito mútuo não é opcional. Para alguns policiais foi uma lição difícil de aceitar, mas eles rapidamente entenderam que Mia não estava ali para punir por vingança, mas para proteger a justiça e a comunidade. Seu comportamento calmo e racional teve mais efeito do que qualquer punição. Ela impunha respeito sem jamais se deixar levar pela raiva. Ao mesmo tempo, Mia organizou treinamentos e sessões de conscientização para agentes de campo. Ela enfatizou a importância da comunicação, do autocontrole e da empatia. Seu objetivo não era apenas corrigir Collins, mas transformar uma cultura onde o abuso pudesse florescer em uma onde a responsabilização e o respeito prevalecessem. Os moradores de Easbrook rapidamente notaram a diferença. As tensões no bairro diminuíram e o respeito pelo FBI e pela polícia local aumentou. Mia se tornou uma figura de autoridade respeitada, não por medo ou intimidação, mas por sua integridade e capacidade de agir com justiça. Enquanto caminhava pelas ruas que ajudara a proteger, os olhares se tornavam mais atentos, às vezes apreciativos. Para Mia, essa reconciliação não era apenas institucional. Enviava uma mensagem clara à comunidade e aos seus colegas: a justiça pode prevalecer, e aqueles que abusam do poder sempre serão responsabilizados. Poucos meses depois, o caso Brian Collins chegou ao fim. O arrogante policial foi formalmente condenado por agressão e cumplicidade com a rede criminosa que protegia. O tribunal deixou claro que ninguém, independentemente de patente ou status, estava acima da lei. Mia Johnson assistiu ao julgamento com calma e determinação. Cada depoimento, cada prova apresentada confirmava o que ela sabia desde o início: a injustiça não perduraria diante da perseverança e da coragem. Quando o juiz proferiu a sentença, uma sensação de alívio tomou conta não apenas do tribunal, mas de todo o bairro de Easbrook. A mídia celebrou Mia por sua coragem e domínio da situação. Suas ações não apenas restauraram a justiça, mas também inspiraram outras mulheres, especialmente negras, a enfrentar a intimidação e a violência. As redes sociais foram inundadas com mensagens de apoio e admiração à agente do FBI que ousou enfrentar a arrogância e a corrupção. Para Mia, a verdadeira vitória não estava na condenação de Collins, mas na transformação que ela havia iniciado, uma mudança duradoura na força policial local, um alerta entre seus colegas e uma comunidade que agora sabia que seus direitos e dignidade seriam defendidos. Ao deixar o tribunal, cercada por seus colegas, Mia sentiu uma profunda satisfação. Ela havia enfrentado arrogância e violência e saído não apenas ilesa, mas respeitada e admirada. Nas ruas de Easbrook, os moradores se sentiam mais seguros. Jovens policiais e cidadãos viam Mia como um modelo a ser seguido, a prova viva de que a justiça, a resiliência e a coragem podem triunfar sobre a injustiça. E enquanto o sol se punha sobre a cidade, Mia Johnson sabia que essa vitória não era só dela, era uma vitória da justiça, da dignidade e de todos aqueles que ousam defender o que é certo.